o assustador espírito do escravizado que nos perseguiu pela floresta. Este fato ocorreu no oeste baiano, a seguidora diz que não muito tempo atrás, mas nós vamos voltar desde a raiz do problema. Nessa época, então, a escravidão já tinha sido abolida aqui no Brasil, quando um homem chamado de Ranulfo mantinha pessoas em sua fazenda em uma floresta de pau-brasil que ficava atrás da Casa Grande. Ele mantinha essas pessoas ali, gente, como escravas. Ele dava um jeito ali de burlar a nova lei para poder manter essas pessoas ali trabalhando sem salário para ele, enquanto ele pagava pessoas, creio eu que brancas, mas continuava usurpando a liberdade dessas pessoas de cor negra. No meio do povo escravizado, então, havia uma menina de 12 anos que tinha acabado, gente, de se tornar mocinha, né? Vocês me entendem. Tinha menstruado pela primeira vez. E com as mudanças no corpo daquela menina, despertou o olhar maligno daquele homem, que, gente, em um impulso, acabou agarrando a mocinha e, gente, acabou abusando-a sexualmente. Isso foi tão maligno que, de alguma forma, mexeu com a cabeça daquela criança, né? Pois ela tinha apenas 12 anos. E isso levou, gente, ela a ficar com uma grande tristeza. Ela não comeu mais, não deu mais conta de trabalhar. E por isso, ele acabou levando ela para um local onde ele aplicava castigos e surrou muito essa garotinha. Então ela não resistiu devido aos problemas psicológicos desencadeados através do abuso e também da surra. Ela acabou, gente, perdendo a sua vida. Após esse episódio, o Ranulfo mandou construir na sua propriedade um muro de mais ou menos 1,20 m, 1,30 m. E lá, gente, ele colocava os escravizados de maneira que eles ficassem debruçados sobre o muro. E lá ele aplicava castigos terríveis. Inclusive, nessa mesma época, o pai da garotinha que faleceu devido a esse abuso se revoltou tanto que ele acabou armando uma emboscada. Chegou a falar com os seus parceiros de trabalho, né? Mas ninguém aceitou por medo. Então ele acabou bolando essa emboscada sozinho, que não deu certo. Então o Ranulfo pegou o pai da garotinha, levou para o muro, gente, e lá surrou ele durante 5 dias. O homem desmaiava devido às surras, quando acordava novamente levava outra surra. Então ele resistiu na chuva, no sol, sem água, sem alimento, durante 5 dias. Após isso ele acabou falecendo. E como ele tinha um corpo de um ser humano ali, as pessoas brancas que trabalhavam para ele começaram a ver que tamanha crueldade ele tinha cometido, e para que a notícia não corresse até os ouvidos de pessoas estudadas da época que defendiam, né, pessoas de cor, ele acabou, gente, pegando o corpo desse escravizado, que ele surrou durante 5 dias, e acabou jogando em uma espécie de lagoa. Essa lagoa, a seguidora diz que ela seca, tem época que ela seca, né, e tem época que ela volta a encher. No fundo lá da lagoa é a areia movediça que tem, então tudo que cai lá, gente, é tragado pela areia. Aquele homem mau, vendo que a lagoa seria um ponto ideal para se descartar corpos de pessoas escravizadas, acabou, gente, repetindo o mesmo crime diversas vezes com vários escravizados falecidos. Mas como tudo que se faz aqui se paga, os dias de crueldade daquele homem chegaram ao fim por eventos sobrenaturais. Coisas estranhas começaram a acontecer após o falecimento do pai daquela criança. E esses acontecimentos sobrenaturais tiraram a sanidade daquele homem terrível, né? E ele ficou louco. Então o filho, chamado Joaquim, se eu não estou enganada, viu que o pai já não conseguia mais lidar com a fazenda, acabou tomando frente dos negócios, e esse tinha um pouquinho mais de piedade no coração e acabou, gente, liberando as pessoas escravizadas. E após anos e anos de crueldade naquele local, o Joaquim não conseguiu mais permanecer na fazenda, pois, gente, não havia um ser humano que conseguisse ficar ali devido às coisas estranhas que ali aconteciam. Era choro de criança, era gemidos, era conversas, arrastar de corrente no chão, mesmo após os escravizados terem partido dali. Então o que restou para trás foi uma fazenda totalmente assombrada, onde ninguém podia botar os pés ali sem ser assombrado, né? E um muro repleto de cruzes. Lembram aquele muro que eu falei para vocês no início do vídeo, que ele mandou construir especialmente para castigar pessoas? Pois bem, todos que faleciam ali, ele descartava dentro da lagoa. E os familiares, por não terem como dar um enterro digno para essas pessoas, confeccionavam cruzes de madeira e fincavam ali. Inclusive, no local ainda restos de madeiras que foram usadas, né, nessas cruzes para marcar o local onde aquela pessoa faleceu, sendo castigada. E eu vou deixar fotos aqui para vocês. A seguidora diz que o Joaquim foi embora para São Paulo,
Lá ele construiu família e largou essa fazenda ao léu lá na Bahia. Anos e anos se passaram, a casa grande desmoronou, ficou só escombros lá, coisas velhas. E uma filha do homem cruel voltou então para reivindicar a propriedade, inclusive tinha uma boa condição financeira, né? E essa senhora se chamava Celete. Ela mandou então reconstruir o local, a casa grande, organizou tudo, mas ela não conseguiu morar nem um mês ali. Pô, gente, era móveis que batiam, era rangidos, passos, arrastar de correntes. Eita galo. Então praticamente essa mulher teve que sair às pressas dali. Para não perder todo o capital investido na propriedade, ela acabou implorando para um senhor chamado de Seu Silva, que era espírita, para esse homem comprar a propriedade. Então ela vendeu a preço de banana, pois não suportava mais morar ali. Esse homem comprou, viu que realmente ali havia algo de muito sinistro, né? Era muito clamor de pessoas que perderam suas vidas ali, né? De forma tão cruel. E, gente, ele tratou aquilo ali, não mexeu e começou a viver a vida dele lá. E devido a ele ter mandado limparem a propriedade, ele acabou descobrindo no meio da mata esse muro com as cruzes e também essa lagoa. Até aí tudo praticamente sob controle, né, gente? Mais ou menos. Mas o que fez realmente tudo ficar pior foi quando algumas pessoas que pescavam pela região no verão, né, devido a mata estar bem seca, acabaram ali jogando toco de cigarro, alguma coisa que fez com que, gente, a propriedade pegasse fogo. Inclusive a seguidora diz que faleceu gado, guariba, outros animais da floresta. O fogo se alastrou inclusive para outras propriedades. Mas, gente, o bizarro é que esse fogo passou perto do muro, não queimou os matinhos perto do muro e as árvores viraram carvão, mas as cruzes de madeira no muro não queimaram nenhuma. Então, após esse incêndio, o avô da seguidora, mais um amigo de trabalho, passando próximo à lagoa, onde o Ranulfo descartava o corpo dos escravizados. E quando o avô da seguidora passou bem rente, né, como se diz aqui, a lagoa, um homem todo machucado, com pedaços de corrente nas mãos, saltou da água e tentou puxá-lo do cavalo. Então o cavalo se agitou, correu mais ainda, ele não falou nada a princípio para o colega então pensou que talvez fosse uma cobra que tivesse saltado no cavalo, né? Quando chegou na fazenda ele contou, e isso começou a acontecer após o incêndio. Outra pessoa então, passando pela propriedade, acabou indo pescar nessa lagoa, quando estava deitada no chão, esperando, né, algum peixe passar ali para poder acertar com o facão, sendo que essa pessoa estava pescando nessa modalidade, gente, com o facão. Então, ele estava no silêncio, né, observando bem próximo à água, quando ele viu, então, um grupo de patos do mato, aqueles patos selvagens. E esses patos, gente, estavam nadando tranquilamente ali, quando um homem negro, todo estourado, gente, todo cheio de ferimentos, machucados por todo o rosto, braços, boiou do fundo da lagoa e atacou um pato desse, gente, e começou a rasgá-lo nos dentes. Esse homem, então, imediatamente correu dali, gente, para nunca mais voltar. E esses foram alguns acontecimentos nessa fazenda. E agora comenta aqui parte 2 para eu contar para vocês o que aconteceu com a seguidora e os irmãos recentemente no mesmo local.